Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Luiz, atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada. Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luiz não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas, nessa temporada, 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Ah, tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. O Valdeni Novaes. Nicola, quem mais vem ao Palmeiras? O Arias está contratado, será anunciado assim que fizer exames médicos. Palmeiras e o Wolverhampton estavam trocando últimas minutas do contrato, é um contrato de 25 milhões de euros fixos, mais 18% de comissão, 18% de impostos, mais 10% de comissão. A gente está falando de um contrato de 32 milhões de euros. Muito dinheiro envolvido. Diante de tudo isso, demora mesmo, tá? Assim que o Arias for liberado, ele vem para o Brasil, faz exames médicos e assina contrato de 4 temporadas, vai receber na casa dos 2 milhões e meio de reais mensais. O Palmeiras consultou o Wolverhampton para falar sobre o Pedro. Pedro é um lateral direito de 19 anos de idade, que havia sido revelado no esporte. Ele, inclusive, foi a maior venda da história do esporte. Pedro Lima, ele se muda para o Wolverhampton, futebol inglês não joga tanto, vai emprestado para o Porto B, onde vai só mais ou menos, ele volta para o Wolverhampton, tem 3 jogos na atual temporada, entrou no minuto final de um jogo, entrou no minuto final de outro jogo, e disputou mais 7 minutos num jogo da Copa da Liga Inglesa. Não está conseguindo espaço, e o Palmeiras, com dificuldade na lateral direita, cogita contratá-lo. O Palmeiras também busca um volante, o Fred, do Fenerbahçe, foi alguém de quem já falei, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre Luiz. O Luiz é um atacante do Palmeiras, formado na base, não tem conseguido render no time principal, né? O Palmeiras acaba de voltar atrás numa negociação que estava muito próxima de ser fechada. O Luiz tinha tudo acertado para virar reforço do Al Ittihad, da Arábia Saudita, tá? A proposta do Al Ittihad era de 2 milhões de euros por empréstimo de um ano, com opção de compra avaliada em 8 milhões de euros. Salário de 2 milhões de euros por temporada. Isso daria quase 1 milhão de reais por mês. Com a lembrança de que hoje o Luiz deve ganhar algo na
casa pouco inferior a 100 mil reais. O cara teria a chance de multiplicar o salário dele por 10. Na última hora, Palmeiras recuou e desistiu do acordo, tá? Não se sabe ao certo motivo. O Atlético segue interessado, mas as conversas estão frias, tá? Estão frias. Então, basicamente esse o panorama do Luigi. O Luigi esteve muito perto de ser emprestado para o Al Ittihad, tá? Da Arábia Saudita, 2 milhões de euros mais 8, se fosse comprado. No final das contas, o acordo não aconteceu. Deixa eu trazer uma outra aqui. Red Bull Bragantino é outro interessado em Luigi, atacante do Palmeiras. Formação, uma fonte está me contando aqui via WhatsApp. Eu acho até que faz muito sentido, né? Porque o Red Bull adora esses jogadores jovens que ainda não conseguiram explodir. Por exemplo, como o John, que o Red Bull pegou por um valor relativamente baixo e depois o vendeu. Ele comprou o John, deixa eu até para não falar bobagem, quer ver? Red Bull Bragantino compra John. Eles venderam por quase 20, eles venderam por 18 mais 2. Olha aqui. Bragantino lucra 200 milhões com a venda do John. Não, com vendas de ex-promessas, tá. Então, o Bragantino pagou 7 milhões de dólares ao Palmeiras para comprar 80% dos direitos. Agora o vendeu por 114 milhões. O lucro bruto é de 78 milhões de reais. Então, pronto. Então, agora ficou melhor explicado com números, né? O José Frutoso. Nicola, tem alguma novidade no Palmeiras? Estava falando sobre o Pedro Lima, já falei sobre o Arias. Deixa eu só acrescentar um negócio sobre o Arias. O Arias vai ser contratado por 25 milhões de euros, sendo a primeira parcela de algo na casa dos 10 milhões de euros, tá? Então, o Palmeiras paga 10 e depois vai parcelar as outras 3, vão restar 15 milhões de euros. Sobre Nino. O negócio é super difícil, o Nino tem feito enormes esforços, o Palmeiras enviou o representante para Abu Dhabi, onde o Zenit faz pré-temporada, o Nino já aceitou, o Nino trabalha para ajudar o Palmeiras na negociação. Cara, mas parece que vai, depois regride, depois o Zenit volta a dar esperanças, enfim, não é uma negociação constante, não é uma negociação fácil, até porque o Nino é titular absoluto por lá, e desde o princípio, o Zenit bate na tecla de que gostaria de mantê-lo pelo menos até o fim da temporada europeia, né? Deixa eu até checar que lugar o Zenit se encontra no campeonato russo. A última vez que eu vi, ele era o segundo colocado. Deixa eu ver se melhorou sua situação. Vale a lembrança de que os times russos não têm autorização para jogar competições europeias. Então, hoje, por exemplo, o Zenit tenta virar um trampolim de bons negócios com clubes brasileiros, né? Eles vão comprar o jogador brasileiro e depois vendem mais caro. O caso do Gerson é um exemplo. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. O Zenit é o segundo colocado do campeonato russo, são 11 vitórias, 6 empates e 1 derrota, 39 pontos contra 40 do Krasnodar. E se eu não estiver muito equivocado, o Krasnodar já havia sido campeão da temporada passada. Estou até vendo aqui, temporada passada terminou com o título do Krasnodar, 1 ponto a mais do que o Zenit, 67 a 66. Então essa disputa se repete nessa temporada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.